Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a você que está em casa. A paz do Senhor Jesus esteja aí contigo também. Pode se sentar, por favor, fique à vontade do seu lugar. Lindo, né? Volta aí pra gente, Cláudio. Vamos continuar nessa presença aqui, né? Fazer com que ele se faça presente. Inclusive é o tema da pregação de hoje. Quando Deus se faz presente. Note que a gente sempre aprendeu, nessa igreja aqui, praticamente todos os cultos, é dito o seguinte: Deus está aqui. Meu irmão, você acredita que através do Espírito Santo de Deus, Deus Pai e o próprio Jesus Cristo está aqui com a gente? Você acredita nisso? Dá um glória a Deus aí, mas para Ele. Glória a Deus, amém, aleluia. Se você acredita nisso, deixa eu te ler um versículo aqui, que está em Jeremias 29:13. Acho que vai aparecer aqui pra gente. A galerinha do Blossom lá vai colocar aí. Olha só, você acabou de declarar aí que acredita que ele está aqui, certo? Em Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês, estou lendo aqui na NVI, na versão NVI, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vou repetir. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A mesma Bíblia que está te dizendo que Ele está aqui. Esse versículo, obrigado, Claudinha, Deus abençoe. Esse mesmo versículo está dizendo que eu tenho que procurar para achar. Se a gente vai aplicar um pouquinho de raciocínio lógico desse versículo aqui, um está contradizendo o outro. Porque se ele está aqui, eu não preciso procurar. Se eu preciso procurar, é porque ele não está aqui. Isso aqui é um raciocínio lógico, né? Meio simples assim. Eu estou com o meu celular. Se eu precisasse dele e ele estivesse na minha casa, eu ia ter que ir até a minha casa achar ele para tê-lo. Então como é que a primeiro momento aqui parece que a Bíblia está se contradizendo. Peraí, eu cresci aprendendo que ele está aqui. E agora eu estou lendo um versículo dizendo para mim que eu tenho que procurar para achar. E calma, irmão, não é heresia não. Calma que a gente vai chegar lá, fica calmo. Como que eu vou te explicar isso? Eu, Daniel, estava presente aqui nesse culto desde o início. Eu cantei com você, eu orei com você, eu adorei com você. Desde o início do culto eu estava aqui contigo, eu estava presente aqui nesse culto. Só que se não fosse o meu dia de trazer a palavra hoje, eu ia terminar o culto, eu ia ir embora e a maioria aqui sequer ia saber que eu estava aqui. A grande maioria aqui não ia fazer nem ideia de que eu tinha estado aqui, que eu tinha adorado com você, que eu tinha cantado com você, que eu tinha feito tudo com você. Só que agora, a partir do momento que eu subi aqui, ninguém aqui dessa igreja, quem estiver assistindo, vai poder sair desse culto e dizer: poxa, eu não vi o Daniel. Sabe por quê? Porque eu me fiz presente. Porque agora eu estou falando contigo. Agora eu estou trocando olhares com vocês. Agora nós estamos nos comunicando. Então, o risco que corria de eu sair daqui sem vocês fazerem a menor ideia de que eu tinha vindo no culto hoje, acabou. Porque eu estou me fazendo presente aqui. E como é que eu me fiz presente aqui? Quando o pastor disse: sobe lá no altar. Vai lá, leva a palavra lá, leva aquilo que Deus colocou no teu coração. O pastor me convidou, eu vim aqui, estou comunicando com você, estou conversando com você, estou passando para você o meu entendimento. E agora não tem mais a possibilidade de eu sair daqui sem você ter a certeza de que eu estava aqui. Sem você ter a certeza de que eu participei com você desse culto aqui. E é mais ou menos assim. Então, essa aparente contradição está querendo dizer para a gente exatamente isso. Uma coisa é Deus estar aqui. Ele está. Uma das prerrogativas de Deus é que Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Queira você ou não, acredite você ou não, Ele está. Outra coisa diferente é Ele se fazer presente em nosso meio. São coisas bem diferentes, a gente precisa entender isso. E como é que a gente faz isso? Como é que eu faço com que Deus se faça presente na minha vida, com que Deus se faça presente nesse culto, com que Ele venha com o agir dEle? Convidando Ele assim como eu fui convidado. Quando eu digo para Deus: Senhor, vai lá, sobe lá, traz a tua palavra, vem aqui, se manifesta. Vem aqui, vem com o teu agir, se faz presente entre nós, Ele se faz. Sabe por quê? Porque Deus é educado. Lembra quando a gente aprendia lá na escola dominical, que Ele vem e bate no coração, na porta do coraçãozinho, a gente tem que abrir, senão Ele não entra? É mais ou menos isso.
Ia ficar indelicado, na verdade, ia ser até desrespeitoso. Enquanto o pastor Paulo estivesse cantando aqui, eu subisse, tomasse o microfone da mão dele e falava: pastor, já deu, tá? Agora é minha vez de falar, pelo amor de Deus, já deu. Ia ser algo indelicado. Deus não é indelicado, Deus não é desrespeitoso com ninguém. E é por isso que a gente precisa entender, é importante demais a gente entender que o simples fato de estar nesse culto, o simples fato de você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui, não quer dizer muita coisa, irmão. Porque vai ter gente que vai passar a vida inteira frequentando um culto, vai ter gente que vai passar a vida inteira saindo da sua casa, vindo na quinta, no domingo, sem sentir a manifestação do poder de Deus. E eu quero declarar sobre a igreja que a partir de hoje, todos os cultos, em todo o nosso dia, no nosso dia a dia, nós vamos deixar com que Deus se manifeste na nossa vida, amém? Deus vai começar a não só estar presente na tua vida, a não só estar presente nesse culto, mas se manifestar. Porque se Deus não se manifesta, se eu não chamo a atenção de Deus, se eu não dou a Deus o direito dele se manifestar, dele mostrar quem ele é, se eu não dou a Deus o mesmo direito que me foi dado aqui de estar falando com você, não vai fazer muita diferença na minha vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo rápido aqui que eu preciso acelerar um pouco essa palavra. Você está passando uma necessidade na sua casa, eu estou passando uma necessidade grave, já está faltando comida na minha casa, cortaram minha luz, cortaram minha água, e eu sei que o pastor Paulo é milionário. Recebe aí, pastor. Eu sei que o pastor Paulo é milionário. Eu sei que ele é um cara que tem muito dinheiro. Eu sei que ele é um cara que tem muitas posses. E eu sei também que ele é um cara muito bom, de coração muito bom. E frequenta a mesma igreja que eu. Olha que coisa. Aí eu saio de casa, poxa, tá difícil as coisas. O pastor Paulo, ele é um irmão bom, ele é um cara de coração bom, ele tem dinheiro, eu sei que ele vai poder me ajudar. Eu vou para a igreja para encontrar ele. E aí eu chego na igreja, tô aqui sentado, eu vejo ele entrando. Poxa, ele já se fez presente aqui. Aí ele vem cumprimentando todo mundo, me cumprimenta e se entra do meu lado. Opa, tá ficando bom o negócio. Pô, ele já tá ali, eu sei que ele tem dinheiro, eu sei que ele tem tudo. Começa a oração e é um culto maravilhoso e ele pega e vai embora. Eu não falo com ele, eu não me exponho para ele, eu não converso com ele, eu não peço para ele se manifestar na minha vida, eu não exponho para ele a minha dificuldade. Resolveu alguma coisa no meu problema? Não resolveu simplesmente nada. Ele estava presente? Estava. Ele tinha condições de me ajudar? Tinha. E por que não aconteceu? Porque eu não chamei ele para se manifestar na minha vida. Eu não pedi a ele, eu não convidei ele que fizesse a diferença na minha vida. E dessa mesma forma é com a gente. A gente precisa entender que só o fato de dizer que é cristão, que só o fato de vir na igreja na quinta, no domingo, seja lá qual for o dia que você vem, não faz muita diferença na tua vida. A não ser que essa vinda ao culto seja com o entendimento de que eu preciso que Deus se manifeste naquele culto. A não ser que a tua oração lá na tua casa seja: eu preciso que Deus se manifeste na minha casa. Eu preciso que Deus se manifeste no meu trabalho. Porque Ele está, meu irmão, fica tranquilo que Ele sempre esteve e sempre estará. Mas Ele só vai se manifestar quando você clamar, quando você pedir, quando você o convidar. É só dessa forma que a gente vai conseguir mudar a nossa história. E como é que eu chamo a atenção de Deus? Como é que eu posso dizer para Ele: Senhor, se faz presente na minha vida. Senhor, se manifesta na minha vida. Eu estou com um problema, estou com dificuldade, se manifesta na minha vida. Entre tantas outras formas, eu vou te trazer 4 formas de que a gente pode chamar a atenção de Deus, de que a gente pode convidar Deus para se manifestar, não só para estar, mas para se manifestar na nossa vida. São 4 formas: visão, honra, voz e obediência. Essas são algumas das formas que eu consigo fazer com que Deus se manifeste na minha vida, se manifeste nesse culto, se manifeste no meu trabalho. É com a visão, com a honra, com a voz e com a obediência. E daí o tema da pregação: quando Deus se faz presente. Irmão, por favor, abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. É um tema bem conhecido, muito provavelmente você já conheça. Fala do chamado de Samuel. 1 Samuel 3, do 1 em diante. Começa assim o capítulo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Um adendo aqui, talvez nada muito diferente de hoje.
Talvez nada muito diferente de hoje. Raramente a gente tem se ouvido a voz de Deus. Raramente a gente tem visto os milagres de Deus. Nada muito diferente de hoje. Versículo 2 diz o seguinte: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Vamos parar aqui no 2. Primeira forma de chamar de atenção de Deus que eu te disse foi a visão. Olha o que está dizendo aqui, ó. Cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Meu irmão, eu tenho astigmatismo e eu preciso usar esse óculos. Para quem tem aí vai entender o que eu tô falando. Quando tem coisa de muita luz, principalmente à noite, de ir na estrada que tem muita luz, vai desviando, meio que desvia o foco. Então, você precisa do óculos para você conseguir enxergar claramente uma placa ou qualquer situação. E muitas vezes é exatamente dessa forma que nós estamos dentro da igreja. Com um olhar cansado, com um olhar frágil. E a gente só consegue focar, a gente fica tão preocupado em estar focando aquilo que a gente quer, a gente está tão preocupado em estar focando aquilo que a gente necessita, que deixa de olhar o contexto geral. Eu estou tão preocupado em mudar de emprego que eu não consigo agradecer a Deus pelo emprego que eu tenho. E é esse emprego que está me sustentando a minha casa, é esse emprego que vai me dar condições de estudar e galgar um emprego melhor. Eu estou tão preocupado ali que Deus cure uma doença, que Deus faça alguma coisa em alguém da minha família, que eu não consigo ver o contexto geral de Deus me abençoando, de Deus guardando a minha casa. Eu não consigo ver um contexto geral que mesmo a pandemia, a minha família até agora não pegou. E quem pegou nessa igreja aqui foi curado. Então, às vezes, a gente fica tão bitolado naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente está focando, que o contexto a gente não vê. Quando eu estou dirigindo para a estrada, eu estou indo para algum interior, alguma coisa, se eu tiver sem óculos, eu vou ver a placa muito em cima. Eu preciso de um. Se eu tiver com meu óculos, eu vou ver a placa já de longe. Vira à direita, vira à esquerda, faça isso, faça aquilo. Mas se eu tiver sem óculos, à noite, eu vejo quando ela está muito em cima. E sabe o que acontece muitas vezes? Eu perco a entrada. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente fica esperando tão em cima, com os olhos tão cansados, sem ver a amplitude, que Deus está nos abençoando, Deus está nos dando a direção, e a gente não está percebendo. Então, meu irmão, que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê óculos espirituais, vamos dizer assim, para que você amplie a sua visão, para que você deixe de ficar focando só o teu problema, só aquela dificuldade, só aquilo que aparentemente Deus não está olhando. E comecemos a ser grato, a gente consiga ver a amplitude, um contexto geral de que sim, Ele está presente. E se você está colocando suas dificuldades, e se você está colocando seus problemas diante dEle com fé e com um olhar amplo, Ele não só vai estar presente, mas vai estar se manifestando nas suas situações. Amém? Uma segunda forma que a gente tem para chamar a atenção de Deus, para que Ele se manifeste, não apenas esteja, mas se manifeste, seja o Senhor da nossa vida, é a honra. Qual é o tamanho, qual é o valor que você está dando para as coisas de Deus? Quanto você tem honrado a Deus? Eu vou continuar esse versículo aqui, ó. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Estava deitado em seu lugar de Eli de costume. O 3 diz o seguinte: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Eli era o sacerdote naquele momento. E ele estava deitado no lugar de costume. Quantas e quantas vezes eu e você deixamos de honrar as coisas de Deus por costumes? Eu venho aqui na igreja e está tocando um louvor que eu já ouvi um monte de vezes. É legal, mas eu já ouvi tanto. É o meu lugar de costume. Eu venho aqui na igreja, mas é o Daniel que está pregando. Tá bom, é o meu lugar de costume. Eu tenho ali, você vai dormir ou está acordando, você vai fazer uma oração, é um simples costume. Você não está fazendo aquilo porque você está dedicando a sua... Olha, eu vou orar de manhã porque eu preciso de um Deus poderoso que vai cuidar de mim o dia inteiro. Você não vai dormir e não ora porque você tem a certeza que enquanto você está dormindo, Ele está ali cuidando de você e está te abençoando como está escrito na palavra dEle. É um simples costume na tua vida. É um simples costume na tua vida.
E o tamanho da honra que você der para Deus vai ser proporcional ao quanto ele vai se manifestar na tua vida. Sabe por quê? O versículo 3 diz o seguinte, ó: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel, vamos lembrar aqui que Samuel não era profeta não, ele era só um menininho, que dizem que ter em torno de 16 anos, que cuidava lá, que estava lá para ajudar, para fazer qualquer coisa lá. Não era o Samuel profeta que ungiu Davi, era um menino. Tá lá, um doido lá que tá ajudando lá. Só que esse doido, meu, só que esse menininho, ele ia se deitar no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Sabe o que quer dizer arca de Deus? Quer dizer presença. Então ele estava no lugar certo com a presença de Deus. E como é que Samuel, um menininho, começou a chamar a atenção de Deus? Ele estava no lugar certo. Ele estava onde estava a arca da aliança, que era a presença de Deus. Mas Deus não tinha se manifestado a ele. Sabe como que ele começou a chamar a atenção de Deus? Aqui, ó. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Deixa eu te explicar um pouquinho de como funcionava. Naquela época não tinha templo, era o tabernáculo, que era uma tenda. Tabernáculo significa tenda, onde ficava lá. Onde seria o templo de Deus, onde estava a arca da aliança e tudo mais. Dois costumes eram essencial. O fogo no altar não podia apagar. A lenha tinha que ser colocada ali o dia todo, porque eram diversos sacrifícios. E o candelabro, onde estavam as luzes, o candelabro que ficava com as luzes acendidas perto da arca de Deus, não podia se apagar durante o dia inteiro, que era ali onde a gente fazia as diversas orações, lia a palavra e tudo mais. Então era dessa forma, aquilo não podia se apagar de forma alguma. Mas, meu irmão, a obrigação de manter o altar aceso, a obrigação de manter a lâmpada acesa, não era de Samuel, era do sacerdote Eli. E sabe onde que ele estava? No lugarzinho de costume dele. E Samuel, que era um simples menino, que não tinha obrigação nenhuma, estava ali tendo cuidado com as coisas de Deus, estava ali tendo cuidado para que a lâmpada não se apagasse. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que quando eu venho aqui nessa igreja e eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso que Deus se manifeste, eu preciso de um culto abençoado, eu preciso de ver milagres, nada tem a ver com quem está cantando aqui. Nada tem a ver com quem toca, com quem canta, se canta bem, se canta mal. Quando eu preciso ouvir uma palavra abençoada, quando eu preciso que Deus fale alguma coisa comigo, nada tem a ver com quem está trazendo a palavra, com quem está falando. Tem a ver com a honra que você dá no santuário de Deus. Porque quem está cantando, quem está tocando, quem está trazendo a palavra, tem a mesma necessidade de você de ouvir. Tem a mesma necessidade de você de sair cheio daqui. Tem a mesma necessidade de você de sentir a presença de Deus. Então não tem nada a ver com quem está aqui. Tem a ver com vocês que estão aí. Aliás, com nós que estamos aqui. Quando você sai da sua casa, você vem aqui. Poxa, eu vou lá louvar porque eles tocam bem. Pô, é gostoso, é legal ouvir eles tocam bem, são harmônicos e as vozes são afinadas. Ou você sai da sua casa e diz, eu preciso ouvir um louvor, seja ele qual for, seja lento, seja rápido, seja novo, seja velho, mas eu preciso ouvir esse louvor, porque eu vou cantar com toda a minha força, vou cantar com toda a energia, porque é para o meu Deus. Qual que é a atitude que você tem quando você sai de casa? Quando você sai de casa, você fala, vou lá ouvir a palavra, porque afinal... Pô, a Bíblia é legal, né, cara? Ela coloca a gente aí no caminho certo, deixa de fazer umas besteiras lá. Vale a pena ir lá ouvir uma palavra, é algo legal. Ou você sai de casa pensando, eu não quero nem saber quem vai estar lá e quem deixou de estar. O que eu preciso é ouvir a voz de Deus. E se eu for honrar a palavra dele, não quem está pregando, não quem está cantando, deixar de olhar para o que está acontecendo, mas olhar para ele, para o santuário dele, para a arca dele e para o candelabro dele, você vai ouvir a voz dele. Você vai ver ele se manifestar nessa igreja constantemente. Você vai ver ele se manifestar na sua vida constantemente. Porque não tem a ver com quem está fazendo. O candelabro estava lá, não fazia diferença nenhuma. O altar estava lá, a arca estava lá. E a obrigação era de Samuel. A obrigação era de Eli, a obrigação não era de Samuel. Mas Samuel tinha desde pequeno ele tinha a honra pelas coisas santas. Ele tinha a honra pelo aquilo que era de Deus. E aquilo chamou a atenção de Deus. A ponto de fazer com que Deus se manifestasse na vida de Samuel. E eu vou correr aqui e já vou terminar.
Meu irmão, até aqui, Samuel estava na presença de Deus, estava no santuário de Deus, estava deitado em frente à Arca da Aliança, que era a presença de Deus, não deixava a luz apagar, não deixava o altar ficar sem lenha, tudo certinho. Mas note que até esse versículo 3, ele não tinha se manifestado, Deus não tinha se manifestado a Samuel. Deus estava presente, ali era o símbolo da presença de Deus, a arca de Deus, e Samuel estava ali, mas Deus não tinha se feito presente. E a terceira coisa, a terceira forma que tem para a gente chamar a atenção de Deus, para que Ele se manifeste na nossa vida, que Ele deixe de ser só presente, mas comece a se manifestar na nossa vida, nos nossos cultos, no nosso trabalho, no nosso agir, é a voz. Essa é a terceira forma que a gente tem para fazer com que Deus se manifeste na nossa vida. Continuando aqui do versículo 4, diz o seguinte, ó: então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui. Ele foi lá, enfim, você conhece essa história aqui. Eu vou avançar aqui para o versículo 6. De novo o Senhor chamou, Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse ele, meu filho, não chamei, volte-se e deite. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Meu irmão, peraí, Samuel estava no culto de quinta-feira lá, Samuel estava adorando, Samuel deu o dízimo, Samuel fez tudo. Como assim a palavra do Senhor não tinha sido revelada? Como assim ele não conhecia a voz de Deus? E quantas vezes a gente vem no culto e acontece a mesma coisa? Quantas vezes a gente está orando, quantas vezes a gente canta, quantas vezes a gente faz todo o procedimento religioso e a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Meu irmão, quantas e quantas vezes você e eu entramos aqui tristes e saímos tristes? Quantas e quantas vezes a gente entra aqui preocupado e sai preocupado? Quantas vezes a gente entra aqui machucado e sai machucado do mesmo jeito? Peraí, algo está errado. Algo está errado. Se eu estou dizendo que eu venho aqui servir um Deus que é bom, que a alegria dele é a minha força, um Deus que pode resolver meus problemas, espera aí, como é que eu entro no santuário dele? Como é que eu estou diante da presença dele? Entro triste e saio triste. Alguma coisa tem errado. E meu irmão, o problema não é com Deus, isso você pode ter certeza. Sabe por quê? Porque Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel, Samuel. Mas Samuel não reconheceu. Samuel não fazia ideia de quem estava chamando ele. E sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente está acostumado a esperar uma voz, tipo de Cid Moreira, né? Uma voz forte, uma voz poderosa. Afinal, Deus tem a voz de Deus, é como voz de muitos trovões, e muitas águas, voz de trovão e tudo mais. Para pensar comigo, irmão. Quando Deus chamou, ele estava na presença de Deus, ele estava ali deitado no santuário na presença de Deus e o próprio Deus chamou ele, Samuel. A Bíblia não relata que Samuel nem titubeou, ele não ficou pensando, pô, de quem é essa voz ou não. Ele simplesmente levantou e foi até Eli perguntar. Foi perguntar, o senhor está me chamando? Sabe o que eu consigo aprender com isso daqui? Que muitas vezes a gente fica esperando coisas muito grandes, que muitas vezes você fica esperando um louvor maravilhoso, muitas vezes você está esperando uma palavra onde o Senhor vem aqui e fale contigo diretamente, te dando seu nome completo, SIC, RG e tudo mais. E na grande maioria das vezes a voz de Deus é comum. É comum. É uma voz simples, é uma voz calma. Samuel sequer pensou, ele simplesmente ouviu e foi até Eli. Vamos falar de Eli? Eli naquela época já era um senhor, e segundo a palavra até ruim de saúde. Ele com certeza tinha uma voz comum, talvez até uma voz mais devagar, mais mansa. E foi o próprio Deus que falou com Samuel e ele foi correndo até Eli. Ele sequer pensou, de quem é essa voz? Essa voz parece ser diferente, essa voz parece, me é estranha. Mas meu irmão, ninguém é obrigado a conhecer uma voz que nunca ouviu. Se essa é a tua situação aqui hoje, se você é novo aqui na caminhada, ou se por algum momento a situação, a dificuldade te afastou um pouco de Deus, ou você nunca teve essa oportunidade, fica tranquilo. Ninguém é obrigado a conhecer uma voz que nunca ouviu.
mas se faz necessário que você comece a entender como Deus fala contigo. Nem sempre, meu irmão, Deus vai te responder do jeito que você quer. Nem sempre Deus vai te responder da forma que você quer. Nem sempre a palavra do Senhor vai vir através de quem você imagina que é muito de Deus. Às vezes Deus está falando contigo no teu vizinho do lado, com teu amigo no trabalho, num louvor dentro na tua casa que você está. E Deus fala contigo. Só que a gente tem essa mania de esperar um Deus que toda hora tem a obrigação de se apresentar diante da gente de forma muito poderosa, como um Deus soberano que é. Mas a maioria das vezes Ele quer simplesmente falar contigo, tete a tete, de forma tranquila, de forma calma. Porque pior do que não conhecer a voz, não entender qual foi a voz porque você não conhece, é você estar na situação de Eli. Ele era um sacerdote que com certeza já tinha ouvido a voz de Deus. Com certeza já tinha aprendido a ouvir a Deus. Tanto é que na terceira vez que Samuel volta lá, ele fala, opa, peraí, se está acontecendo isso, acho que isso já aconteceu comigo, deve ser Deus querendo falar com ele. Essa é a maior prova de que ele sabia, já tinha ouvido a voz de Deus, de que ele conhecia. Mas sabe o que é o mais triste? É saber que muitas das vezes a gente está aqui e estamos exatamente como Eli. A gente vê Deus, a gente fica sabendo que Deus está falando com as outras pessoas, a gente fica sabendo que Deus está trabalhando na vida das outras pessoas e a gente continua nesse lugarzinho de costume. Olha, Deus falava comigo. Olha, em tal data Deus fez alguma coisa na minha vida. Olha, em tal situação aconteceu tal situação. E hoje não acontece simplesmente nada na tua vida. Hoje você não consegue ouvir a voz de Deus em nada. Pode se trazer a melhor palavra que você sai daqui do mesmo jeito. Pode se cantar o melhor louvor que você sai daqui do mesmo jeito. Você pode fazer a oração que você quiser que você sai daqui do mesmo jeito. Meu irmão, em nome de Jesus, que isso seja quebrado hoje. Se você já, em algum momento da tua vida, você já ouviu a voz de Deus, que você volte a ouvir. Que ela volte a falar no teu ouvido. Seja de forma alta, seja de forma clara, mas que você esteja atento a ouvir a voz de Deus. Se faz necessário que a gente ouça a voz de Deus. Em meio a esse momento tão complicado que a gente está passando, em meio a esse turbilhão de emoções, de situações que a gente passa, hoje sim, amanhã não, agora vai morrer todo mundo, agora não vai mais morrer todo mundo, em meio a tudo isso, você fica perdido, e se você não estiver sensível a ouvir a voz de Deus, você vai se perder no caminho. Se você não estiver sensível a ouvir a voz de Deus, você vai ser como Eli. Já teve experiência, você sabe do que se trata, você sabe que ele é grande, você sabe que ele é poderoso, você sabe que ele pode agir, mas só sabe, e ele não faz nada na tua vida. E as pessoas do teu lado estão ouvindo a voz de Deus, a pessoa do teu lado está tendo a vida transformada, está tendo a vida modificada, e você continua no teu lugar de costume. Saia desse lugar de costume em nome de Jesus, deixa ele fazer a diferença na tua vida. Ouça a voz de Deus, deixa Ele se manifestar na tua vida. Não adianta, eu vou te repetir, até você grava isso, não adianta Ele estar presente. Isso é uma prerrogativa de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você goste ou não, Ele vai estar presente aqui, Ele vai estar presente na tua casa, Ele vai estar presente no teu trabalho, mas é diferente dele se manifestar. Ele está presente no meu trabalho é uma coisa, mas quando a situação começa a complicar, quando eu começo a ter dificuldade e eu peço para que Ele se manifeste, Ele começa a me dar entendimento, Ele começa a me capacitar para que eu resolva todas as situações que vêm pela frente. Quando eu começo a ter problema na minha casa, Ele está lá, é óbvio que está, mas se eu estou discutindo com a minha esposa, se eu estou tendo problema com os meus filhos e eu peço para que Ele se manifeste, Ele começa a trazer paz, Ele começa a trazer calma. Deixa Ele se manifestar na tua vida, pelo amor de Deus, pelo amor dEle mesmo, né? Pelo amor dEle mesmo. A quarta forma que a gente tem para chamar a atenção de Deus, para que Ele se manifeste efetivamente na nossa vida, é a obediência. O finalzinho do versículo 10, vou ler o versículo 10 inteiro, ó. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Por que Samuel começou a falar com Deus?
Deus já estava falando com Samuel, ele já estava lá na presença, ele já estava lá no santuário, estava na presença de Deus, Deus estava falando e ele não estava entendendo. Por que que do nada ele começou a entender? Porque Samuel se colocou na condição de servo. E o que mais é um servo, a não ser um ser que obedece ao seu Senhor? O que mais é um servo, a não ser um ser que ouve a voz do seu Senhor? O que mais é um servo, a não ser um ser que honra o seu Senhor? Meu irmão, se você já chegou no ponto de Deus falar contigo, glória a Deus por isso, dê um passo a mais e comece a você falar com Deus. Comece a ter um diálogo com Deus. Porque um monólogo você só ouve. Agora um diálogo você conversa. Você fala, eu escuto, eu falo e você escuta. Vamos começar a obedecer mais o Senhor. Vamos começar a entender que nós somos servo. Samuel era servo, eu sou servo, você é servo. E somente e tão somente Ele é o Senhor. Então o Senhor não te deve satisfação. O Senhor não precisa te dizer como vai falar contigo. O Senhor não precisa te agradar na forma como Ele vai tratar contigo. O Senhor só precisa fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E a você, servo, cabe obedecer. E sabe o que é mais legal da obediência? É que eu não preciso nem concordar com o que está sendo dito. Eu só preciso obedecer. Se você avançar uns capítulos lá, você vai ver em Samuel 16, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Samuel agora já era profeta, enfim, tantas coisas que ele fez. E chega uma situação ali que o reinado de Saul ali está desagradando a Deus, e Deus não quer mais que Saul reine. E a Bíblia diz que Samuel está sempre ali pedindo para Deus perdoar Saul, até que um dia que Deus fala assim: ô Samuel, até quando, cara, você vai ficar aí passando a mão na cabecinha de Saul? Até quando, cara? Você não entendeu que eu já desprezei ele, eu já o rejeitei, eu não quero mais. Então para de ficar passando a mão na cabeça dele, vai lá pegar um chifre com azeite e vai lá ungir outra pessoa que eu vou te mostrar. Isso mostra que Samuel nem concordava com Deus. Porque Samuel queria continuar ali pedindo, queria continuar ali orando pela vida de Saul. Mas Deus já tinha dado uma ordem para ele. Mas sabe o que Samuel fez? Mantendo o entendimento de que ele é servo, ele simplesmente obedeceu. Meu irmão, muitas das vezes Deus vai te dar ordem que vai ser muito legal de cumprir. Muitas das vezes Deus vai te dar um direcionamento que vai ser muito bom. Poxa, eu estou precisando de alguma coisa, ok, vai ali que eu vou te dar um emprego novo, você vai receber mais. Show, é muito bom. Mas muitas das vezes Deus vai resolver o nosso problema, Deus vai resolver o teu problema por caminhos que você não vai gostar de andar. Por situações que você não vai gostar de passar. Usando pessoas que talvez você nem goste. Mas é dessa forma que Ele vai usar. É dessa forma que Ele vai te transformar. Então a única coisa que você tem para fazer é obedecer. Quando a gente começar a entender que somos servos, nós vamos começar a ouvir, não só mais ouvir a voz de Deus, como vamos começar a dialogar com Deus e vamos fazer com que Ele se torne não somente presente, mas manifestos na nossa vida. Manifesto na nossa vida. Então, em nome de Jesus, o que eu peço a Deus hoje, eu já estou terminando aqui, é que você tire Deus da tua caixinha, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é grande demais. Deus é grande demais para você achar que consegue colocá-lo na tua caixinha. Na caixinha do teu achismo, na caixinha do que você acha que é, na caixinha da forma que você pensa que tem que ser, na caixinha do que você quer. Deixa eu te explicar de novo. Deus é grande demais para estar dentro da tua caixinha. Deus faz do jeito que Ele quer, Ele age da forma que Ele quer, através de quem Ele quer e quando Ele quer. Cabe a nós termos entendimento que nós somos simples servos que necessitamos da presença e da manifestação dEle na nossa vida. Deixa Ele se manifestar na tua vida, meu irmão. Começa a andar nos caminhos de Deus, começa a obedecer, começa a dar mais honra naquilo que tu tem feito para Deus, seja vir ao culto, seja no ministério, seja lá onde for, começa a honrar mais Deus na tua vida, começa a ser mais sensível à voz do Espírito Santo falando contigo, meu irmão.
Ele não fala só em gritaria, ele não fala só em palavras de fogo, ele fala na calmaria também. Ele fala lá na tua casa, você orando sozinho no teu quarto. Ele fala quando você acorda de manhã, coloca um louvor para ir no teu trabalho, ele fala contigo. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, cara. Você parece um doido dentro do carro falando sozinho, mas ele está se manifestando, cara. E quando a gente deixa, quando a gente acorda, quando a gente inicia o nosso dia deixando ele não só estar presente, mas se manifestando, o dia é diferente. A gente tem mais condições, a gente tem mais capacidade, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais alegria para enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque as dificuldades não vão parar, fica tranquilo, não vai existir um dia que você vai estar 100% feliz neste mundo, mas você pode estar 100% satisfeito em Deus. 100% satisfeito em Deus. Queria te convidar a ficar de pé, para a gente terminar esse culto aqui, orando a Deus. Não vai dar tempo da gente tocar um louvor aqui, mas glória a Deus, como eu disse, Ele se manifesta do jeito que Ele quer. E te convido a orar comigo, meu irmão. Eu te convido para que você entregue sua vida efetivamente diante de Deus. Eu te convido para que você deixe que você consiga sair do seu lugar de costume e comece a viver um novo de Deus na tua vida. Se a gente fala que quer viver um novo de Deus aqui nessa igreja, não vai ser com as mesmas, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos pensamentos. A gente vai ter que sair do nosso lugar de costume e começar a dar honra para o santuário de Deus, começar a honrar a presença de Deus para que Ele se manifeste. Para a gente mudar de vida, a gente vai começar a entender, a gente vai precisar começar a entender que nós somos simples servos. Não é a minha vontade que vale, não é a tua vontade que vale, mas é a vontade de Deus na tua vida, na nossa vida. Dá pra gente cantar aí? Aleluia. Então aproveita esse momento aqui, deixa Ele se manifestar na tua vida. Aproveita esse momento aqui que eles vão cantar e deixa Ele se manifestar na sua vida. Ele sempre esteve aqui, desde o início do culto Ele estava aqui. Ele estava sentado aí do teu lado, louco, na expectativa de você deixar Ele se manifestar na tua vida. Então deixa Ele se manifestar na tua vida. Adore a Ele, cante junto com eles, aclame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua honra. Ouça a voz dEle falando contigo, porque Ele é santo. Porque Ele é santo e pode fazer a diferença na tua vida, meu irmão. De louvor. Aleluia, seja adorado, Pai. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agora diante dele com o seu louvor e com a sua adoração. Deixa Ele se manifestar na tua vida. Deixa Ele se manifestar na tua história. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ei, esse Deus que quer se relacionar contigo, esse Deus que está querendo se manifestar a ti, Ele é poderoso sobre terra e céu. Ele é o Senhor da terra e do céu. E mesmo assim Ele está aqui querendo conversar contigo, querendo falar ao teu ouvido. Ouça a voz do Espírito Santo, meu irmão. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós
nós temos a vitória garantida com Ele. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor falou contigo, aplauda o Senhor para que Ele se manifeste em tua vida.